bem-vindos a mais um dia onde nos reunimos na nossa sala de leitura e hoje é o dia de número 32. Deixa aí o seu like, se você está novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e use o espaço dos comentários para dizer seu nome, de onde você nos acompanha, para interagir aí com os amigos que estão acompanhando agora também. Fique à vontade, o espaço do comentário é de vocês. Depois eu vou estar lendo aqui os comentários, tá bom? Vamos focar na leitura para que a gente possa avançar na nossa leitura hoje. Já abra aí a sua Bíblia. Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Não vou ficar repetindo durante a leitura inteira, para eu não me tornar chato, quem sabe até maçante. Vou falar então só agora, tá? Vou procurar não falar depois. Aquilo que nós não pararmos aqui para interpretar é porque já foi falado no Evangelho de Jesus relatado por Marcos, no Evangelho de Jesus relatado por Mateus. Então não se faz necessário a gente ficar aqui repetindo. Se surgir dúvida, você resgata os capítulos anteriores ou você busque no material complementar, que é o PDF que nós enviamos no grupo do WhatsApp, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração e iniciar a leitura. Pai amado, Pai querido, rendemos graças ao teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Por misericórdia estamos aqui mais uma vez, pedimos a tua graça e a ação do Espírito Santo para falar ao nosso coração, trazer a revelação, abrir o nosso entendimento, para que possamos ler e entender a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou colocar a Bíblia aqui, versão King James, 1611, Lucas 14, versículo 1. E aconteceu que, entrando ele na casa de um dos principais fariseus para comer pão no dia do Shabat, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Hidrópico, no caso, era uma doença, né? Hidropsia de alguns órgãos inchados. Versículo 3. E ele respondendo falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no dia do Shabat? E eles calaram-se. E tomando, ele o curou e o deixou ir. E perguntou-lhes, dizendo: qual será de vós que, tendo um jumento ou um boi, que caindo em um poço, não o retira imediatamente no dia do Shabat? E novamente eles não puderam lhe responder acerca dessas coisas. E ele propôs aos convidados uma parábola, reparando como eles escolhiam os principais lugares, dizendo-lhes, né? Quando tu fores convidado por algum homem para as bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado um homem mais honrado do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este homem, e então com vergonha tenhas de tomar um lugar inferior. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no lugar inferior, para que, quando vier o que te convidou, ele possa te dizer: amigo, sobe para cá, e então terás honra diante dos que estiverem assentados contigo na mesa. Porque qualquer que se exaltar a si mesmo será humilhado, e aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. Então você veja que esse aqui é um princípio a ser seguido. A arrogância, ela leva à humilhação, e a humildade, ela pode levar à exaltação. Nada tem a ver com que muitos falam por aí, os humilhados serão exaltados. Não, aqui está dizendo que aqueles que se humilham, né? Aquele que humilhar a si mesmo será exaltado.
o que humilhar a si mesmo. Ou seja, ser humilde e não arrogante. É um princípio que nós devemos seguir. Versículo 12. E ele disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te tornem a convidar e te seja recompensado. Mas quando tu deres um banquete, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e tu serás abençoado, porque eles não podem te recompensar, pois tu serás recompensado na ressurreição dos justos. Então você vê que aqui Jesus está mostrando que a verdadeira hospitalidade terá recompensa do Senhor se você, se nós fizermos por alguém sem a intenção ou até para quem nem possa nos retribuir. Então, olha o conselho de Jesus. Você quer fazer por alguém? Você quer dar uma festa? Então faça, mas não faça por aquele que você sabe que depois vai querer te recompensar pelo que fez. Não faça esperando nada em troca. Esse é um princípio de Cristo. Isso é evangelho. Evangelho é isso aí. É o que diz o texto. Versículo 15. E ao ouvir essas coisas, um dos que estavam assentados com ele à mesa disse-lhe: abençoado é o que comer o pão do reino de Deus. Veja que essa declaração de um dos fariseus que estavam ali, né, assentados à mesa, dizendo abençoado é o que comer o pão do reino, é uma declaração verdadeira. Claro que abençoado é que comer o pão do reino, né? Mas você vai ver aqui que foi uma declaração apressada, precipitada e até meio equivocada, porque nem todos que estavam ali naquele banquete teriam essa bênção. Você vai ver que Jesus ele vai falar aqui por uma parábola para embasando isso aqui que eu estou falando para vocês. Então um deles falou, abençoado é como se todos que estavam ali naquela mesa iriam comer desse pão. Olha só a parábola que Jesus conta. Versículo 16. Então ele lhe disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E enviou seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: vinde, pois todas as coisas estão preparadas. E todos em consenso começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe: eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. E o outro disse: eu comprei 5 juntas de boi e vou examiná-las. Peço-te que me desculpe. E o outro disse: casei-me, portanto não posso ir. E vindo aquele servo anunciou todas essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os coxos e os cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como tu ordenaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelas estradas e sendas e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, a mesa estava cheia de fariseus e um deles, olha, abençoado é o que comer o pão no reino, né? Que se assentar à mesa no reino, né? Jesus falou aqui na parábola, mas nem todos vão não, tá? Nem todos vão. E na parábola ele conta que os convidados desprezaram o convite, deram desculpas e não foram participar. E na verdade quem entrou para aquele banquete foram pessoas de fora. Esses convidados aqui da parábola representam os que estavam ali e não creram nele. Os líderes religiosos, os judeus, que eram os primeiros da fila, né, mas que também desprezaram. Então, por isso, aqui na parábola, Jesus está dizendo que o chamado se estendeu às multidões de gentios.
Versículo 25. Iam com ele grandes multidões, e voltando-se, disse-lhes: se algum homem vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e esposa, e filhos, e irmãos e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser o meu discípulo. Esse aborrecer aqui é uma hipérbole, é uma força de expressão, que quer dizer, como já foi até falado lá na leitura de Mateus, depois você consulta lá, Mateus 10, 37. Jesus, ali ele está dizendo o seguinte: quem ama mais o seu pai, a sua mãe, seu irmão, ou até a sua própria vida, do que a mim. Então, esse aborrecer é no sentido de não amar mais a própria vida, não amar mais as coisas desse mundo, não amar mais, né, a própria família, do que a Deus. Devemos amá-lo mais do que qualquer coisa desta vida. É o que ele está dizendo. Versículo 27. E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não sendo capaz de acabá-la, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Ou qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a se aconselhar se com 10.000 é capaz de sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Do contrário, estando o outro ainda longe, ele envia embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Sal é bom, mas se ele perder o sabor, com que se há de temperar? Nem servirá para a terra, nem para adubo, mas homens lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, aqui Jesus está falando que nós temos que fazer o cálculo, né, antes de segui-lo. E a gente tem que entender que vai custar tudo. Vai custar tudo. Seguir a Cristo é custar tudo. É tê-lo acima de todas as coisas. E em relação aqui ao sal, diz respeito ao nosso testemunho, né? Não podemos perder esse sabor. Capítulo 15. Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Veja, dê atenção aqui que agora vai vir uma série de parábolas. E uma vai completando a outra. Então o contexto começa aqui. Lucas 15, versículo 1. Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. O que está acontecendo aqui? Publicanos e pecadores. Publicanos eram os cobradores de impostos. Eles não tinham uma boa fama, a gente já falou sobre isso várias vezes. E pecadores, então, nem se fala. E o que está acontecendo? Essas pessoas estavam dando ouvidos para Jesus. E os fariseus, versículo 2, e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Inveja, né? E ele lhes falou esta parábola dizendo... Então, mais uma vez, parábolas por causa de um confronto com os fariseus. Então, agora ele vai falar por parábolas. Qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo-a encontrado, regozijando-se, a põe sobre seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas
que não necessitam de arrependimento? Toma, primeira parábola, né? Primeira parábola. Então vocês estão reclamando aí, né, que os publicanos, os pecadores, e eu estou aqui assentado com eles, né? E vocês que são os justos, então, indiretamente ele está dizendo que há mais alegria no céu se um daqueles pecadores se convertem do que os 99 que dizem ser justos. Versículo 8. Outra parábola. Ó. Ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E ele disse, continua, olha só, ainda no mesmo contexto. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos. E o mais jovem deles disse ao seu pai: pai, dá-me a parte dos bens que eu tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei para o meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e perante a ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e à tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste e vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Versículo 24. Porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Você vê que ele falou para colocar a veste, colocar o anel, colocar o calçado, né, as sandálias nos pés. Tudo isso indica que o jovem foi restaurado como filho, né? Uma veste especial e um anel que era o selo, né, da família, que indicava a família que ele pertencia. Colocar o calçado nos pés, porque naquela época só filhos usavam calçados, né? Os escravos andavam descalços. Então, realmente, ele foi restaurado como filho. Versículo 25. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significava aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou, e o teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo, o pai lhe rogava. E ele, respondendo, disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito,
para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmo-nos, porque esse teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Então você vê que no mesmo contexto entre pecadores e aqueles que se achavam, né, os santos, né? Você vê que as parábolas começam lá no comecinho, versículo 1. O contexto da história é: publicanos e pecadores foram ouvir Jesus. E os fariseus questionaram, né? Vou voltar aqui no versículo 2. Questionaram. Ó. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus vai e conta 3 parábolas, fazendo eles entenderem o conceito da graça. Qual é o conceito da graça? Um pecador arrependido, mesmo sem merecer, é reconhecido como filho. E o que acha que é por justificação, olha o exemplo que ele deu. Ele colocou o filho mais velho como exemplo, porque o filho mais velho disse: pai, eu sempre te obedeci, eu nunca me afastei, eu sempre fiz isso, quer dizer, se justificando por obras, né? Se justificando pelo que faz, né? Eu sempre fiz isso, fiz aquilo. E o pai falou: não, fica tranquilo. Fica tranquilo. A alegria maior está naquele que não fica achando que é por obras de justificação, mas pelo reconhecimento. Veja como o filho mais novo voltou: não sou digno nem que me chame de filho, me trata como qualquer um dos funcionários. Esse é o conceito da graça. Então, através dessas 3 parábolas, Jesus, ele revela o conceito da graça para aqueles fariseus e escribas. Lucas 16, versículo 1. E ele dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de estar desperdiçando os seus bens. Anote aí na sua Bíblia aí, mordomo quer dizer administrador. Pega aí, ó, capítulo 16. Espera aí, deixa eu ver se estava aberta a minha Bíblia no lugar certo aqui. Estava. Versículo 1. Grifa aí a palavra mordomo. E aí você escreve aí do ladinho, ó. 16, 2 pontos, 1. Aí você escreve mordomo igual a administrador. Pronto. Então, toda vez que você ouvir essa palavra, você já vai saber. Mordomo é administrador. Vamos seguir aqui. Bom, o que está acontecendo? O Senhor recebeu, né, o homem rico, né, um certo homem rico recebeu uma denúncia, né, de que aquele administrador estava desperdiçando os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: o que é isso que eu ouço de ti? Entrega a conta da tua mordomia, ou seja, da sua administração, porque já não podes mais ser meu mordomo. Então, entrega os relatórios e você vai ser dispensado. Então, o mordomo disse consigo: o que eu farei? Pois o meu senhor me tira a mordomia. Cavar eu não posso. De mendigar tenho vergonha. O que é isso aqui? O administrador, ele pensou: peraí, eu vou ser mandado embora. Eu não tenho mais condição de trabalhar, o trabalho braçal, né? Cavar eu não posso. Eu tenho vergonha de ficar pedindo, de ficar mendigando. Então eu preciso de um plano para estar amparado quando eu for demitido. E olha o plano dele:
eu resolvi o que fazer quando me tirarem a mordomia. Eles possam me receber em suas casas. Então, o plano dele você vai ver aqui. Ele pensou, quando eu perder a mordomia, quando eu não tiver mais o trabalho, então eles quem? Você vai ver na sequência aqui da parábola, eles vão me receber em suas casas. Olha o plano dele. Versículo 5. E assim, ele chamando a si cada um dos devedores, então eles quem? Os devedores. Qual foi o plano dele? Voltando, ó. Eu resolvi o que fazer. Quando me tirarem a mordomia, eles possam me receber em suas casas. Eles quem? Os devedores. Então o plano dele foi fazer algo para que os devedores daquele senhor que ele administrava os bens recebesse ele. E olha o que ele fez. Versículo 5. Assim ele chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto tu deves ao meu senhor? E ele disse, 100 medidas de azeite. E disse-lhe, toma a tua conta e assenta-te rapidamente e escreve 50. Então o mordomo, antes de ser dispensado, chama os devedores daquele senhor e começa a dar desconto na dívida. Você deve quanto? 100? Escreve aí, 50. Pronto, paga 50, tá tudo certo. Versículo 6. Perdão, já foi. Versículo 7. Então, ele disse a outro, e tu, quanto deves? E ele disse, 100 medidas de trigo. E disse-lhe, toma tua conta e escreve 80. E o seu senhor, senhor com S minúsculo, tá? Você vê que não é se referindo a Deus, é o homem rico, tá? O homem rico. E o Senhor elogiou o mordomo injusto, porque ele agiu com sabedoria. Ponto. A parábola acaba aqui. Então agora vem a conclusão de Jesus. Porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. Então, Jesus está dizendo que aquele homem rico, não foi Deus que elogiou as coisas erradas que aquele mordomo estava fazendo. Foi o homem rico que elogiou. Por que o homem rico elogiou? Porque o homem viu que foi uma coisa sábia que ele fez. Ele viu, o mordomo viu que ia ser mandado embora, então antes de ser mandado embora ele vai ajustar ali os relatórios, ele chama os devedores e ele dá desconto esse porque ele mesmo que estava colocando juros, estava agindo de forma errada, então ele vai lá, dá aquele jeitinho, de maneira que ele agrade os devedores, para que se ele fosse mandado embora, alguns daqueles devedores recebesse ele para trabalhar, para dar uma oportunidade, pela amizade. Então o senhor, o homem rico, achou realmente uma atitude sábia daquele administrador, que diminuiu a dívida o suficiente para conquistar a amizade deles. Aí Jesus ele disse assim, no meio do versículo 8, ó, porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo, fazei para si amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando essas vos faltarem, eles vos recebam nas suas habitações eternas. O que é isso aqui? Deixa eu te explicar. Jesus ele faz uma comparação com os filhos deste mundo e os filhos da luz. Porque os filhos deste mundo, eles usam as suas riquezas, eles usam o seu dinheiro para conquistar amigos. A semelhança do mordomo, que ia precisar de ajuda e tal, ele foi e deu um jeitinho de conquistar amigos. E Jesus faz um contraste com os filhos da luz, que não sabem usar os seus recursos para ganhar pessoas para Cristo. Por que para Cristo? Olha o finalzinho. Eles vos recebam nas habitações eternas, ou seja, do reino, construindo amizades eternas. Então Jesus está aqui encorajando os seus seguidores a usarem os seus recursos, ele chama de
com as riquezas da injustiça, porque as coisas relacionadas a esse mundo, né? Não da salvação que é justificada, né? As coisas relacionadas à salvação são justificadas por Cristo, mas as coisas desse mundo. Então ele diz, os filhos das trevas, eles sabem fazer isso. O camarada sabe chegar no outro e pagar uma continha, pagar um passeio, sabe os amigos de roda, os amigos de bar, vai ganhando amizade, vai pagando para ter, né, de repente algum benefício. Então, Jesus está falando, olha, eles são mais hábeis do que os filhos da luz. Os filhos da luz não sabem colocar os seus recursos para trabalhar, para construir amizades eternas. Isso aqui é muito profundo. Você vai ver que na continuação ele ainda segue falando sobre essas coisas. Isso aqui é uma realidade realmente no nosso meio. É uma realidade. É uma realidade. Versículo 10, olha só. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois, se não tiverdes sido fiéis com as riquezas injustas, quem vos confiará verdadeiras riquezas? E se não fosses fiéis naquilo que é de outro homem, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Então aqui vem a conclusão, ó. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que eu já falei na leitura lá de Mateus, né, que Mamon representa as riquezas. Então Jesus conclui dizendo, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então ele encoraja os seus seguidores a usarem as suas riquezas, a usarem os seus recursos a serviço de Deus. E não servir às riquezas, não ser servo das riquezas, mas que as riquezas sejam um servo seu e a favor do reino. Eu sempre falo isso, inclusive na igreja que eu ministro, sempre digo, nós precisamos conquistar a simpatia das pessoas. Nós precisamos dar bom testemunho, dar bom exemplo. Nós precisamos ajudar as pessoas, construir amizades eternas, trazer as pessoas para Cristo, ainda que seja colocando os nossos recursos para trabalhar esse favor, estendendo a mão amiga para um que está precisando, para o outro, sendo simpático, sendo gentil, oferecendo. Aqui na igreja que eu ministro, por exemplo, nós temos uma base policial bem próxima, quase em frente. Vez ou outra, eu pego uma garrafa de café, bolo, alguma coisa, levo lá para os policiais, sirvo. E teve até um deles que já saiu da base, veio até a porta da igreja, ficou observando tudo, me chamou para conversar e até falou, olha, muito obrigado aí pelo tratamento que você nos dá, qualquer dia desse eu vou trazer minha família aqui. Então, os filhos das trevas, eles conseguem fazer mais isso para o que é o mal, o errado, do que os filhos da luz conseguem fazer isso para trazer para Cristo e construir assim amizades eternas. Bom, aí o versículo 14, olha só. E também os fariseus que eram ambiciosos, ouvindo essas coisas, zombavam dele. E ele disse-lhe, vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é a abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o reino de Deus é pregado e todo homem esforça para entrar nele. Então, aqui, ó, o versículo 16 fortalece, deixa eu até deixar grifado aqui, é bom até que você grife na sua Bíblia também. Você vê que o versículo 16 fortalece o conceito, que na verdade, posso nem dizer um conceito, é uma verdade bíblica, de que a lei e os profetas, que representam o Velho Testamento, elas duraram até a chegada do reino. A lei e os profetas representam o Velho Concerto, o Velho Testamento.
E o ministério de João Batista, veja só o texto, ó, a lei e os profetas duraram até João. Então, até João começar a anunciar o evangelho do reino, ainda era vigente a época da lei. Depois que ele começou a pregar o evangelho do reino, então nós estamos em uma outra dispensação, uma outra aliança, um outro pacto. Nós estamos debaixo da graça. Isso aqui é muito importante. O cristão ele precisa entender isso. Então veja que o ministério de João Batista marcou o fim do Velho Testamento. Isso é muito profundo. Versículo 17. E é mais difícil passar o céu e a terra do que faltar um traço da lei. Jesus ia cumprir toda a lei. Versículo 18. Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada por seu marido, comete adultério. Veja que isso aqui nós já falamos lá em Mateus, na leitura de Mateus, e traz lá uma explicação maior em relação a isso, que se refere sobre divórcio por razões ilegítimas. Então, Lucas está falando isso porque muitos estavam se divorciando de forma ilegítima. Mas no Evangelho de Mateus, Jesus ele dá mais detalhes e fala sobre um divórcio legítimo. No caso de forma ilegítima, então se enquadra esses termos aqui, tá? Agora, de forma legítima, Jesus ele abriu lá uma exceção e a gente já falou sobre isso. Versículo 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o paraíso. Judeus falavam assim, falavam dessa forma, o paraíso. Chamavam de seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que eu possa molhar a ponta de seu dedo na água. Perdão, para que ele possa, desculpe, vou ler de novo, versículo 24. E ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia a Lázaro para que ele possa molhar a ponta de seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro, de igual modo, as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. E além dessas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então ele disse: Eu suplico, pois, ó Pai, que tu o envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Você já sabe que Moisés e os profetas representa a palavra, representava até o momento toda a lei, todo o Velho Testamento. Olha o pedido do rico: manda que Lázaro volte dos mortos e vá falar com eles. Abraão fala: eles já têm a palavra, ouça a palavra. Versículo 30. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Versículo 31. E ele disse-lhe: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Gente, essa afirmação aqui de Lucas, ela é dita com propriedade. Como eu já falei para vocês, Lucas, ele está escrevendo aqui esse relato por volta de 60, 70 anos depois da morte de Cristo.
Toda a história já aconteceu, inclusive, ironicamente ou não, a ressurreição de Lázaro. Olha o pedido do rico. Gente, pensa comigo. Olha o pedido do rico. Pai Abraão, manda Lázaro voltar dos mortos, porque se alguém voltar dos mortos, as pessoas vão acreditar e vão se entregar. Olha só a afirmação. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Não serão convencidos mesmo que alguém ressuscitar dos mortos. Por que eu digo que essa afirmação aqui faz muito sentido de Lucas? Porque um homem, também chamado Lázaro, ressuscitou dos mortos na época de Jesus e ainda assim não creram nele. Não creram. Eles não deram ouvidos nem aos profetas, nem a Moisés, e nem a um morto ressuscitado, e nem a Cristo também que morreu e ressuscitou. Então não tem esse negócio. Ou a pessoa é convencida pela palavra, ou pode acontecer o que for. Não adianta. Não tem esse negócio, se alguém voltar dos mortos. Não. Essa afirmação de Lucas aqui, ele tem propriedade para falar isso. Lucas 17. Então ele disse aos seus discípulos: é impossível, mas as ofensas virão. Mas ai daquele por quem elas virem. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que ele fosse lançado ao mar, do que ofender um desses pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão peca contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes em um dia, e 7 vezes em um dia retornar a ti dizendo, eu me arrependo, tu lhe perdoarás. E os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E disse o Senhor, se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, podeis dizer a esta amoreira, seja arrancada pela raiz e plantada no mar, e ela vos obedecerá. Mas qual de vós, tendo um servo lavrando ou apacentando o gado, lhe dirá ao voltar ele do campo, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe dirá antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois tu comerás e beberás. Ele agradecerá ao servo, ele agradecerá ao servo, porque este fez as coisas que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando tiverdes feito as coisas que vos foi mandado fazer, dizei, nós somos servos inúteis, fizemos o que era nosso dever. Jesus está orientando os seus discípulos de que eles deveriam cuidar uns dos outros, de que eles deveriam perdoar, enfim, tudo que tinham que fazer. E aí, em sequência, ele já conta uma parábola trazendo o exemplo de um homem que tem um servo, que tem que trabalhar para ele mesmo. Ele está falando, qual senhor que tem um servo? E aí, chegando em casa, vai falar para esse servo, senta aqui para comer comigo. Não, antes ele vai falar, vá lá, toma banho, se troca, põe tua roupa, prepara a comida, põe aqui na mesa. Primeiro eu como, depois você come. E talvez não vai falar nem obrigado. Por quê? Porque era a obrigação daquele servo fazer aquilo. Aí Jesus conclui dizendo, assim também vós, quando tiverdes feito as coisas que vos for mandado, dizei, nós somos servos inúteis, fazemos o que era nosso dever de fazer. Ou seja, um discípulo de Cristo não deve esperar louvores especiais, né, por fazer aquilo que já é esperado dele. Servir ao nosso Senhor é nosso dever e ponto. É isso que o texto quer dizer. Versículo 11. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, deixa eu só fazer uma nota aqui no meu PDF, uma correção aqui. Só um instante. Senão eu vou depois enviar errado para vocês.
Pronto. Estava escrito o capítulo errado ali. Lucas 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Vocês já sabem, né? Quem passou pela leitura de Levítico sabe o que está acontecendo aqui. Esses homens, eles não poderiam viver na cidade, no meio da sociedade, então eles viviam em aldeias afastadas. E aconteceu que Jesus estava passando entre cidades, onde próximo tinha as aldeias desses que viviam fora das cidades. Quando eles viram Jesus, pediram ao Senhor para ter compaixão. E o que Jesus falou? Pode ir lá e se apresentar para o sacerdote. Porque era o que se fazia naquela época, você já sabe como funciona isso. Versículo 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. Quer dizer, no meio do caminho o milagre aconteceu, eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz, e caiu sobre sua face aos seus pés, e dando-lhe graças, e ele era um samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os purificados? Mas onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E ele disse-lhe: Levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te salvou. E sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com observação, nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então, os fariseus interrogaram Jesus: quando que esse reino vai vir? Quando? E Jesus falou: não, ele não vai vir com visível aparência. O reino está dentro de vós. Dentro de vós o reino. É uma mudança interior, arrependimento, mudança de mente. Reino de Deus, plano de governo através da pessoa, da obra e do ensino de Jesus. O reino, ele é acolhido em nós, não é com visível aparência. E ele, versículo 22, e ele disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E eles vos dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais, porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e que seja rejeitado por essa geração. E como aconteceu? Jesus está falando aqui da sua vinda, tá? Da sua segunda vinda. Então, quando falar, Jesus voltou, tá aqui, nem vai. Porque quando isso acontecer, todo mundo vai saber, é igual um relâmpago. Todo mundo vê quando cai um relâmpago. Então, ele está falando que primeiro ele ia ter que passar, né, por rejeição e tudo, enfim. Aí ele segue aqui falando uma coisa muito interessante, ó, versículo 26. Ele diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Semelhante também como aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Então veja, preste atenção
nesse texto? Jesus está dizendo que na sua volta, como que as pessoas estariam? Semelhante às pessoas no tempo de Noé e no tempo de Ló. Como as pessoas viviam? Viviam a vida comum. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam. A vida comum. Plantavam, colhiam. Então, o texto aqui está dizendo, gente, isso aqui é muito libertador. O texto aqui está dizendo o seguinte: antes da volta de Cristo, preste atenção, deixa eu falar tudo aqui para você não se escandalizar. Antes da volta de Cristo, não haverá sinais claros do tempo do fim, de maneira que os homens deixem de viver a sua vida por causa daquele sinal. Não. Aqui está dizendo que as pessoas estariam vivendo a sua vida comumente, como nos tempos de Noé, como no tempo de Ló. As pessoas não vão deixar de comprar, de vender, de casar, de ter filho, só porque os tempos são difíceis e porque a volta do Senhor está próxima. Não. Haverão sinais? Sim. Jesus falou dos sinais, mas o que ele disse na sequência? Mas não se assuste, porque ainda não é o fim. Jesus falou, olha, vai ter fome, guerra, rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Pode viver a vida aí, pode seguir. Não é para ninguém parar de fazer o que tem que ser feito pensando, Jesus vai voltar amanhã. Então quer saber? Eu estava pensando em comprar uma casa, nem vou comprar, porque vai que Jesus volte amanhã. Eu estava pensando em casar, mas para que eu vou investir nisso, naquilo, casamento? Jesus está voltando já, vou aguardar a volta de Jesus. Aí o casal deseja, né? Eles têm um bom planejamento familiar, têm condição para isso, e eles falam, poxa, nós poderíamos ter um filho, né? Aí daqui a pouco vem aí a teologia da conspiração com as suas teorias, porque a Lua está vermelha, porque Marte está em Júpiter, porque a Rússia está em luta com a Ucrânia, isso é Gog e Magog, Jesus está voltando. Meu Deus, então, não, para que ter filho? Jesus já está voltando. Eu vou ter um filho agora, Jesus volta daqui 2 anos, meu filho, não é besteira, então é melhor nem ter filho. Não, Jesus não falou nada disso. Jesus está dizendo que as pessoas estariam vivendo normalmente. Normalmente. Repito, isso é o que diz o texto. O que passa disso é conspiração. Versículo 30. Já li, né? Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, aí sim, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus bens em casa, não desça para tirá-los. E o que estiver no campo, semelhantemente, não volte para trás. Lembrai-vos da esposa de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, preservá-la-á. Eu vos digo que, naquela noite, estarão 2 numa cama, um será tomado e outro deixado. 2 mulheres estarão juntas, moendo, quer dizer, olha só, moendo, trabalhando. Uma será tomada e outra será deixada. 2 homens estarão no campo. O que se faz no campo? Trabalhando. Um será tomado, outro será deixado. Aí eles respondendo disseram-lhe, onde, Senhor? Onde vai acontecer isso? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Isso é um provérbio, tá? Isso é um provérbio que quer dizer. Nos dias de hoje a gente entende isso. Você já viu quando tem vários urubus voando em círculo assim em um lugar, em um determinado lugar? Coloque aí nos comentários. O que significa isso? Quando você olha de longe, você vê um monte de urubu assim, ó, rondando num lugar só. O que significa isso? Coloca aí nos comentários. Quando você olha e vê lá um monte de urubu, logo a gente fala, tem algum animal morto ali, tem alguma carniça ali, não é assim? Então, esse é o ditado daquela época. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também as águias.
Então, Jesus está dizendo o seguinte: assim como vocês conseguem ver quando tem um monte de águia ali, é porque ali tem um corpo, da mesma forma Jesus está dizendo que não haverá como esconder a sua vinda, todo mundo verá. Eles perguntaram onde vai ser a sua vinda? Jesus falou, fica tranquilo, não vai ter como esconder, todo mundo verá. De alguma forma, todo mundo vai saber que realmente Jesus voltou. Foi isso que ele quis dizer aqui, nessa parábola que tem contexto aí sobre a volta de Cristo, tá bom? Gente, olha, eu vou ficando por aqui, um abraço de fé e força, a gente se encontra amanhã no mesmo horário que você se conecta aí